Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancte Evangelii secundo Ioanne. Gloria tibi, Domine. Naquele tempo, passou Jesus à outra banda do mar da Galileia, isto é, de Tiberíades, acompanhando uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em favor dos que estavam enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, então, tendo levantado os olhos e vendo que vinha ter com ele uma grande multidão, disse a Filipe: onde compraremos nós pão para dar de comer a essa gente? Dizia, porém, isto para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não basta para que cada um receba um pequeno bocado. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Jesus, porém, disse: fazei sentar esta gente. Naquele lugar havia muito feno. Sentaram-se, pois, em número de cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, igualmente os peixes, quando eles queriam. Uma vez saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que não se percam. Recolheram-nos eles e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobejavam aos que tinham comido. Vendo então aqueles homens o milagre que Jesus fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que o viriam arrebatar para o fazerem rei, retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Laus tibi Christi. Nós estamos dentro da nossa caminhada quaresmal e nós vamos nos aproximando deste grande mistério que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição do Senhor tem um significado todo especial, porque ela é a explícita manifestação de que Deus é o Senhor de todas as coisas criadas e de todas as coisas incriadas. E por que eu digo isto? Porque hoje nós estamos escutando o Evangelho, onde Jesus estava com os seus apóstolos, seus discípulos, e de repente, como era comum, uma grande multidão vinha se aproximando. E Jesus, na verdade, via aquela multidão como pessoas que vinham procurar uma palavra, um consolo, um conforto, às vezes pediam uma cura, um milagre. Mas os apóstolos, muito ainda apegados às coisas da matéria, a única preocupação que eles tiveram é: como é que vamos dar de comer a toda essa gente? São 5.000 homens.
Outras traduções dizem 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Enfim, era uma gigantesca multidão. Jesus não se deixa intimidar por esta questão, porque Ele, como Senhor de todas as coisas, poderia fazer chover o maná, como Deus o fizera lá no deserto, poderia fazer surgir espontaneamente muita comida ali diante de todos. Mas nós temos algo que nos chama a atenção. Jesus pergunta: o que vocês têm? Alguém responde: um rapaz aí, ele tem 2 peixes e 5 pães. 2 mais 5 são 7. O número 7 na Sagrada Escritura tem um significado também importante, uma simbólica especial. É o número da plenitude. Por isso, quando Jesus pede aqueles 2 peixes e os 5 pães, Ele está pedindo das pessoas não alguma coisa, mas tudo o que eles têm, mesmo que seja pouco. O que é esta pequena quantidade de alimento para 5.000 homens? Mas deste pouco que eles tinham, com o muito de Deus, com o tudo de Deus, com a sua graça, Ele consegue alimentar 5.000 homens. E a alimentação é tão abundante que ainda sobram 12 cestos cheios. Talvez para dar a quem chegasse depois, nós não sabemos. Pois bem, o que nós somos diante de Deus? Nada. O que nós temos para ofertar? Muito pouco. Um pouco da nossa sabedoria, um pouco das nossas forças, mas é isto que Deus está pedindo de nós: a nossa colaboração. A graça supõe sempre a natureza. Por isso Deus poderia fazer tudo sozinho neste mundo, mas Ele quer contar conosco, com a nossa pequenez, com a nossa pobreza, com a nossa simplicidade. Para quê? Para alimentar a grande multidão de homens e mulheres que estão aí fora. E não só alimentá-los materialmente, mas também espiritualmente. Como é que as pessoas vão ouvir falar do Evangelho se não houver quem pregue? Por isso, se nós calarmos, as pedras falarão. Então, cada um de nós hoje é chamado a se colocar à disposição do Senhor, dar a Ele tudo o que tem, ainda que pouco, para que deste pouco Ele faça o grande milagre da multiplicação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.